Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vinda. Que você seja abençoado por este canal, por esta palavra que você vai ouvir agora em diante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Meu nome é Pastor Rogério Lourenço. Assista o vídeo até o final e deixe o seu like aí para ajudar o fortalecimento do canal e também compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais para nos ajudar. O meu canal é um canal de estudo bíblico onde nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical e mais propriamente das revistas da CPAD. E hoje nós vamos estudar a lição da classe dos adultos. Nós gravamos também, uma vez por semana, a lição dos jovens também. Uma aula dos adultos e uma aula dos jovens. Então você pode acompanhar também as duas lições. Você que já é inscrito em meu canal, muito obrigado por já fazer parte desta família e por acompanhar o meu conteúdo. Que Deus te abençoe e que você continue nos ajudando aí e interagindo conosco também nos comentários, porque isso é muito, muito importante. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre, na classe dos jovens, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós já estudamos 3 lições: a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que é a estrutura da Bíblia. O nosso texto áureo diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. A verdade prática da nossa lição diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, e totalizando 66 livros divinamente inspirados. E toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então nós vimos aí que, nós já vimos isso em lições anteriores, que toda Bíblia é nossa regra de fé e prática. É muito importante também que você faça a leitura, não só uma vez, mas várias vezes, a leitura bíblica em classe, que está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Você pode parar o vídeo, efetuar a leitura antes de continuar assistindo a aula, porque isso é muito importante para o seu aprendizado. A estrutura da lição, como de costume, ela está estruturada em 3 tópicos. O primeiro tópico, como a Bíblia está organizada. Nós vamos ver aí como ela está organizada. O segundo tópico, o Antigo Testamento. Estudaremos algumas particularidades do Antigo Testamento. E por fim, terceiro tópico, o Novo Testamento, como algumas particularidades aqui do Novo Testamento. Então vamos lá para a nossa lição. É muito importante também que você faça algumas anotações, ou na sua revista ou num caderno de anotações. Isso é muito importante para você aprofundar o seu aprendizado. E, logicamente, não fique só nesta aula, nesta pré-aula, porque aqui nós tentamos dar uma visão geral do assunto, e não entramos muito em pormenores, até para que o vídeo não fique muito grande, mas existe vasto material falando sobre a Bíblia, a formação, o cânon, a estrutura. Você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada
e aprofundar no assunto cada vez mais. Então vamos lá, no ponto 1, como a Bíblia está organizada. O primeiro tópico desse ponto diz a definição do termo Bíblia. O termo Bíblia tem origem no vocábulo grego, né? E também no latim. No grego, biblos, que significa livro, e tem conotação de qualidade sagrada. E a palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livros. Porém, com o passar do tempo, o termo Bíblia foi assumindo um significado plural de um conjunto de livros. Tá? E aí nós temos uma informação que por volta do ano 150, né, os cristãos eles já passaram a usar o termo ta Bíblia, ou seja, os livros, que aí já assumiu um sentido plural. Então, a Bíblia não é um livro, mas um conjunto de livros inspirados por Deus. O segundo tópico desse primeiro ponto diz o cânon da Bíblia. O que significa a palavra cânon? No hebraico é canê. Canê tem o sentido de vara de medir. No grego é cânon, que significa régua. Então, a cana de medir. No nosso conhecimento hoje, poderíamos dizer que seria o nosso metro, né? No interior da onde eu sou, de origem, a gente chama de metro. O metro é o instrumento que nós usamos para medir. Então, aqui, cânon tem o sentido de régua, né? Cana de medir. Na teologia, esse vocábulo ele passou a significar norma, regra. Então, cânon é aquilo que regulava qual livro seria um livro inspirado, qual livro seria um livro divino. Então, usou-se a palavra cânon para se descobrir, digamos assim, e fixar os livros que foram considerados inspirados. No nosso caso, protestante, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O terceiro ponto, o terceiro subtópico aí desse primeiro tópico, diz os dois testamentos bíblicos. Então, nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas, porém, o que significa a palavra testamento? Bom, a palavra testamento é uma palavra latina, né? Que vem do latim, que é testamentum, que quando traduzida é uma tradução também da palavra grega diatek, do hebraico berit. Então, testamentum em latim, né? Diatek em grego e berit em hebraico. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto. Então, testamento é um pacto, um concerto de Deus com a humanidade. E quando essa palavra testamento é usada para as duas grandes divisões, as duas partes da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, essa expressão é usada como se fosse o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, e o Novo Pacto, o Novo Testamento, que são os livros do Novo Testamento. E esse termo, né, no Novo Testamento foi inaugurado por Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 14. Você pode conferir lá na sua Bíblia, e Paulo usa a palavra testamento. E se refere aos livros dos judeus reconhecidos, como Jesus disse, né, que são as Escrituras.
capítulo 22, versículo 29 de Mateus, você pode conferir lá. E Jesus, lá em Lucas 24, 44, ele faz uma divisão do Novo Testamento, que é a divisão hebraica, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, melhor dizendo, que ele diz, vamos conferir aqui, Lucas 24, 44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então ele usa aí 3 divisões: lei de Moisés, profetas e salmos. No próximo ponto nós vamos falar um pouco dessa divisão hebraica, né, da classificação dos livros baseados em Lucas 24, 44. Então esse primeiro ponto nós aprendemos aí que Deus, ele organizou, né, ele inspirou a Bíblia, melhor dizendo, e a Bíblia hoje está organizada. É lógico que não foi de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de um século para o outro. Nós aprendemos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, num período de aproximadamente 1.600 anos. Então, esta organização que nós temos hoje, ela não foi feita do dia para a noite. E nós temos que ter isso em mente, né? Se você tem alguma pergunta nesse primeiro ponto, algum comentário, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir. E o seu comentário também ajuda muito na divulgação do canal. Coloque aqui alguma dúvida, algum acréscimo, né? Alguma, talvez, discordância, ou concordância, ou discordância que você tenha, e nós vamos estudar juntos e aprender juntos. Vamos lá então para o ponto 2, o Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros do Antigo Testamento. Então nós temos na nossa Bíblia, né, na nossa divisão que é usada no Brasil, né, e na maioria dos países, é uma divisão diferente da Bíblia hebraica, segundo Lucas 24, 44. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas hoje nós temos na nossa classificação lei, são os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos, né, que são 12 livros, vai de Josué a Esther. Os livros poéticos são compostos de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Os livros proféticos estão divididos em profetas maiores, são 5 livros, de Isaías a Daniel. E os profetas menores, que são 12 livros, de Oséias a Malaquias. Porém, a divisão da Bíblia hebraica, ela é diferente, tanto a divisão como a classificação. Eu vou deixar aqui na tela para você um gráfico, né? Um informativo, para você entender como é. Então Jesus disse assim, que convinha que se cumprisse o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, o que era a lei na classificação de Jesus, na classificação dos judeus? A nossa mesma lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Só que na Bíblia hebraica tem a divisão dos profetas anteriores. Então, Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º, e Reis, 1º e 2º Reis, que na verdade Samuel e Reis, na Bíblia hebraica, é um livro só, eles são considerados profetas anteriores. Então, olha a diferença. Esses livros, na nossa divisão, na nossa classificação ocidental, eles são livros históricos. A classificação da Bíblia hebraica, eles são profetas anteriores. Tem também os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, que na verdade é um rolo só, digamos assim, né? É um livro só na Bíblia hebraica. Depois nós temos os escritos, né? Então, lei,
Os profetas, primeira divisão lei, segunda divisão profetas. Mas nos profetas tem profetas anteriores e profetas posteriores. E tem os escritos, que é a terceira divisão, que Jesus chama de salmos. Por quê? Porque ele encabeça essa terceira divisão. Então, salmos encabeça a terceira divisão, por isso é chamado de escritos. Então, temos aí o livro de Salmos, o livro de Provérbios e o livro de Jó, que são livros poéticos dentro dos escritos, da terceira divisão da Bíblia hebraica. Depois nós temos os 5 rolos, né, que é Cantares, Ruth, Lamentações, Ester e Eclesiastes. E por fim, dentro dos escritos, nós temos os livros históricos, que são Daniel, olha a diferença, Daniel, na nossa divisão ocidental, é livro profético. Aqui na Bíblia hebraica é livro histórico. Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. Lembrando que Esdras e Neemias é um livro só, e também Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, também é um livro só. Então você vê que há uma divisão diferente da nossa divisão que nós temos hoje, a classificação da Bíblia hoje. O subtópico 2 desse segundo ponto diz a canonicidade do Antigo Testamento. Então, quando foram sendo selecionados os livros que seriam considerados inspirados, levou-se em conta três fatores. Primeiro, inspiração divina. Então, o livro tinha que conter algo que mostrasse que ele tinha inspiração divina. Segundo, reconhecimento pelo povo de Deus. Então, a comunidade do povo de Deus teria que reconhecer unanimemente que aquele escrito era de Deus. E terceiro, a preservação pelo povo de Deus. Ou seja, o povo tinha que considerar aquele livro inscrito, reconhecer aquele livro como escrito, inspirado por Deus, melhor dizendo, e conservar esses livros, e fazendo cópias, porque conservando esses livros era um meio de mostrar que aqueles livros eram inspirados por Deus. Então esses 3 fatores eram muito importantes para o cânon do Antigo Testamento. Por isso que eu digo que o cânon, na verdade, foi um processo onde se passaram muitos anos, muita pesquisa dos livros, porque havia muitos livros escritos, para chegar a esses que nós temos hoje na nossa Bíblia, totalmente confiáveis e infalíveis. Ok? Até aqui. E olhando para o subtópico 3, particularidades do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui algumas particularidades do Antigo Testamento. Então, quase todo o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, também chamada, segundo Isaías 19:18, chamada de língua de Canaã. Então, o hebraico. E algumas porções foram escritas em aramaico. O aramaico era uma espécie de dialeto, que deu origem à língua árabe. O aramaico, os judeus começaram a falar o aramaico na Babilônia, que foi assim como que meio que uma mistura do hebraico com a língua da Babilônia e virou o aramaico, assim, em linhas bem gerais, nós temos aí, eu vou deixar aqui na tela, as partes que estão escritas nesse dialeto do Antigo Testamento, Gênesis 31 e 47, no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 18, também no capítulo 7, versículo 12 até o versículo 26, ainda no livro de Esdras, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, e Jeremias 10 e 11. Então, esses trechos foram escritos em um dialeto chamado aramaico.
E o último livro canônico do Antigo Testamento, ele foi escrito, concluído antes do ano 430 a.C., que foi o livro de Malaquias, que é o último livro que nós temos na nossa divisão ocidental. Lembrando que na Bíblia hebraica o último livro é o livro de Crônicas, mas na nossa divisão é o livro de Malaquias. E originalmente, logicamente, os textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não foram escritos com separação de capítulos e versículos. Então, em 1227 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em capítulos e por volta de 1445 foi dividido em versículos. Então, o Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. Então, são algumas particularidades do Antigo Testamento. Tá? O que nós vimos aqui nesse ponto? Vimos os livros, a classificação deles, e vimos uma classificação diferente na Bíblia hebraica. Vimos a canonicidade do Antigo Testamento, 3 fatores: inspiração, reconhecimento e preservação. E vimos algumas particularidades aí do Antigo Testamento. Se você tem alguma dúvida nesse ponto, é só deixar aqui nos comentários, tá? Algum acréscimo que você queira fazer, algum comentário que ajude o nosso entendimento bíblico, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Agora nós vamos para o último ponto da lição, que é o ponto 3, o Novo Testamento. Novo Testamento. Então nós temos aqui os livros do Novo Testamento. Então, qual é a divisão e a classificação dos livros do Novo Testamento? Primeiro, temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que retratam a vida, o nascimento. Lucas retrata o nascimento, Mateus retrata o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, a missão, a morte, a ressurreição e a ascensão aos céus. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva, como nós chamamos, a igreja ali logo no primeiro século, logo após a morte de Jesus, a igreja começou a crescer ali depois do dia de Pentecostes, então Atos registra esse período. Temos as epístolas, tá? Nós temos Paulo, que é o escritor da maioria das epístolas, escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, nós temos aí 13 cartas escritas por Paulo. Alguns estudiosos atribuem a carta aos Hebreus a Paulo, porém, por falta de solidez nos argumentos, é melhor nós deixarmos o autor anônimo, o autor da carta aos Hebreus, e jogá-la para cartas gerais, que é uma outra classificação, que são as cartas gerais ou as epístolas universais ou católicas, católicas no sentido de universal. A epístola aos Hebreus, epístola de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª de João e também a epístola de Judas. Então, são classificadas como epístolas universais. E também temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, é o livro da revelação, que revela como será no fim dos tempos, pelo menos uma visão geral do que acontecerá no fim dos tempos. Então esse foi, vimos aí a estrutura do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Então, para
o nosso aprendizado, né? Muito texto, para muita leitura, para muita meditação. Agora, o subtópico 2 desse ponto, a canonicidade do Novo Testamento. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação para a aprovação dos livros do Novo Testamento são as mesmas do Antigo Testamento: inspiração, reconhecimento e preservação. Então, os livros tinham que ser inspirados, reconhecidos pelo povo de Deus e preservados pelo povo de Deus. Os falsos escritos naquela época já eram recusados e repudiados pela igreja. Se nós lermos na primeira epístola de João, nós podemos ver esta verdade. E João, ele já alerta os seus leitores, né, dizendo, 1 de João, capítulo 4, e versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele já alerta os seus leitores a repudiar os escritos dos falsos profetas. Não só os escritos, mas as palavras, as mensagens orais também. Então o povo já era instruído, né? Então, em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura, né? Até a título, a propósito de preservar e ir mostrando que aquele escrito é inspirado. Então nós temos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 27, diz assim: e pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então era o costume, né, deles lerem as epístolas, os escritos, para título de conservação e já de reconhecimento de que aquele livro era inspirado por Deus e tinha que ser considerado escritura, palavra de Deus genuína. E para encerrar, o ponto 3, particularidades do Novo Testamento. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, ou koiné. Alguns especialistas, né, usam a palavra kini. Porém, isso é indiferente para nós aqui. O que nós temos que entender é que o grego koiné, ou kini, era o grego comum, o grego falado pela maioria das pessoas naquela época, e foi implantado, né, por Alexandre o Grande, quando ele avançou para a conquista do mundo da sua época. Diz a história que com cerca de 12 anos ele já tinha, né, alcançado todo o mundo habitado, tinha dominado a Grécia, o reino grego, todos os países habitáveis, e ali já foi espalhando o grego, né? O grego não é o grego clássico dos filósofos, mas é o grego koiné, o grego comum do povo. Tem algumas expressões com significado aramaico, né, mesmo que foram registradas na língua grega. Nós temos a expressão kalitá kumi. Essa expressão significa: menina, levanta-te. Isso aí está em Marcos 5:41. Temos também a expressão Abba Pai, que significa pai, pai, né, meu pai. Está lá em Marcos 14:36. E a expressão, a famosa expressão quando Jesus está na cruz, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani.
está lá em Marcos 15:34 e significa Deus meu, por que me desamparaste? Então essas expressões foram grafadas no grego do Novo Testamento, porém com significado aramaico, ok? Então nós vimos aí o último ponto, que é o Novo Testamento. Vimos aí a divisão do Novo Testamento, os livros, né? A canonicidade e algumas particularidades do Novo Testamento. Só vamos fazer uma recapitulação da nossa aula de hoje. O que nós aprendemos hoje? A estrutura da Bíblia, né? Como a Bíblia está estruturada em nossas mãos hoje para uso, né? Em casa, nos cultos, nos lares, na evangelização, nas praças, na liturgia da igreja. Nós temos uma Bíblia organizada para uso. Então nós vimos aí primeiro como a Bíblia está organizada, Antigo Testamento, Novo Testamento, o cânon, né? Quais os critérios que foram usados para o reconhecimento dos livros inspirados por Deus. Vimos também o Antigo Testamento, os livros, a canonicidade do Antigo Testamento e algumas particularidades. E da mesma forma, o ponto 3, vimos o Novo Testamento, os seus livros, a sua canonicidade e algumas particularidades do Novo Testamento. Espero que esta aula bem rápida, né, uma visão bem geral do assunto possa ser, até porque é uma pré-aula, possa ajudar em alguma coisa nos seus estudos e você que é professor, aplicar alguma coisa na sua classe aí no domingo de manhã. Esta lição ela vai ser estudada em classe, né, no dia 23 de janeiro de 2022. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.